E começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto. Eu já fiz alguns vídeos aí pra vocês, então por isso que vocês vão me ver com a mesma roupa aí, gravando e falando aqui pra vocês. Tô por aqui na produção do trilho de mesa folha, só que esse é um pouquinho maior. É uma receita ali, uma foto que a cliente trouxe pra mim lá do TikTok. Mas hoje o assunto não é sobre ele. Enquanto eu vou produzindo aqui, eu vou conversando com vocês. Tô trabalhando em vários pedidos e hoje o assunto é propósito. Quando você tem um propósito ali a alcançar, quando você define, não vou nem falar uma meta, é um propósito mesmo. Porque quando você define ali o propósito que você quer para sua vida, você corre atrás dele, enquanto você não conquista, você não sossega. E eu até falo para vocês que dá mais vontade de trabalhar quando você tem um propósito a se cumprir do que quando você trabalha sem direção nenhuma. Qual é o seu propósito hoje? De repente que você já tem a sua casa, já tem seu carro, já tem o seu ateliê, já conquistou várias coisas e hoje você só quer fazer por hobby, tá? Tudo bem. Mas qual é o seu propósito ali? Se você faz só por hobby, você cansa, você não tem ali de repente é onde você quer chegar. Então eu falo pra você, crie um propósito. Mesmo que você já tenha tudo, crie um propósito. Seja lá guardar 1.000, 2.000. Quando você chegar, já guardei 2.000, e agora o que eu faço? Crie mais um propósito em cima, dobra para 5.000, dobra a sua meta, dobra a sua aposta, aposte em você, confie em você. E é isso que eu faço aqui no ateliê. Além dos pensamentos positivos, né? Aquele vídeo deu bastante comentários, muitas meninas me chamaram, falou que começou a praticar, que dá super certo, que realmente dá super certo. E, gente, realmente dá super certo desde o começo. Quando o primeiro dia ali você já sente uma diferença, você já sente uma leveza dentro de você, que é ver coisas boas em meio a coisas, mesmo acontecendo ali coisas ruins. Ai, mas hoje eu não tive um dia tão bom, mas começa pensando positivo. Leve isso pra você no seu dia ali, aquele pensamento positivo, sentimento de gratidão. Aconteceu alguma coisa ruim, não deixe isso estragar, continue pensando positivo. Deu errado agora, vai dar certo em algum momento. Se não vai dar certo hoje, daqui uma semana, daqui um mês, vai dar certo. Confia. Se é isso que você quer, confia que vai dar certo. Não deixa algo ruim estragar o seu dia ali por conta de bobeira. Às vezes a gente se estressa por conta de pouca coisa. Eu era assim, nossa, eu perdi ali o controle da situação. Eu já ficava estressada se algo não saía certo ali do meu jeito, do jeito que eu queria. Já me estressava também, e aquilo ali estragava o meu dia. E mudei a forma de pensar. E às vezes acontece algumas coisas assim que pra você mudar mesmo ali realmente o jeito de você pensar, e basta você saber ver isso. Eu falo porque depois que eu passei por um probleminha de saúde ali e tive um imprevisto, né? Isso há 2 anos atrás. E ali me mostrou um outro lado da vida. Em que nem tudo. A gente, quando tá dentro do hospital, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tantas pessoas perdendo pessoas queridas, e às vezes a gente olha ali um probleminha mínimo do dia ali, de repente, né, alguma coisa que você limpou o chão e caiu ali no chão, um exemplo bobo aqui, e a gente já vê isso como um problema. Eu falo, poxa, eu acabei de limpar e aquilo ali já estraga o seu dia, você já se estressa, e eu era muito assim. Então, depois desse problema de saúde que eu tive, eu olhando ali outras pessoas, esperando ali na fila do hospital para ser atendida, com dor, e eu olhando outras pessoas saindo, chorando, e pessoas comentando do lado, ai, perdi a minha mãe, nossa, meu pai tá assim, ai, agora parece que não tem mais jeito. E ali eu comecei a analisar, falar, poxa, o meu problema de saúde não é nada perto disso daí. Então, bora ser mais grato, né, pela vida, bora agradecer mais, bora confiar mais, parar de reclamar por coisa pouca. O problema não é nada, e isso mudou muito o meu pensamento depois que eu fiquei ali no hospital. Eu tava com uma dor horrível na barriga, na região assim, do abdômen, e eu já vinha com essa dor 1 mês e pouco, mais ou menos. E essa dor foi piorando, piorando, piorando. Eu fiz vários exames e o médico não descobriu o que era. Chegou um ponto que eu não tava nem aguentando mais andar, não aguentava parar de pé, porque a dor, assim, em qualquer canto do corpo, a gente ainda é meio que suportável. Mas quando é assim, no abdômen, no meio ali da barriga, parece que atrapalha tudo, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, e você fica quase que imóvel. Fica ruim pra pisar, fica ruim pra sentar, fica ruim pra fazer tudo, e você não consegue fazer nada assim, fica aquela coisa horrível. E aí eu tava lá tomando uma medicação muito forte, que ele vem antes da morfina, e do lado
tinha um senhor de idade, acho que ele tinha mais ou menos ali uns 70 anos, e ele tava com um câncer na região aqui do pescoço. Ele já tava com um curativo, ele fazia 2 semanas que ele tava ali naquela maca, dentro de um quarto, dentro de um lugar ali onde dava a medicação, porque não tinha quarto para ele. E a nora dele cuidando dele, porque o marido dela trabalhava, só tinha eles dois para cuidar, então ela tava ali no hospital há 3 dias sem conseguir tomar banho, sem conseguir sentar para dormir. E eu sentada ali tomando a medicação, e a minha mãe começou a conversar com ela, começou, né, faz tempo que você tá aqui, né, não tem quarto pra ele e tal, e ela começou a falar, ela perguntou até se tinha como minha mãe olhar ele um pouquinho, só pra ela conseguir ir no banheiro, que ela não podia largar ele ali sozinho, e de repente vinha alguém tirar a maca dali e acabar, né, se perdendo. É um hospital bem grande que tem aqui na cidade, na região, e ali eu tava tomando a medicação com dor, aquela dor não passava nem com a medicação, era tramol que eu tava tomando na veia, já era a 3ª dose, acho que a 2ª ou 3ª dose no dia que eles estavam me dando, pra conseguir ver se passava a minha dor. E minha mãe falou, não, claro, minha filha vai ficar aqui mais ou menos 1 hora, né, porque tem que tomar bem devagar o tramol na veia, então ela vai ficar mais ou menos por aqui 1 hora, então eu olho sim, pode ir lá tranquila. E até minha mãe segurou a bolsa pra ela. E aí depois que ela voltou, minha mãe começou a conversar, né, e tal, e aí foi que ela explicou a situação do sogro dela. E aí ela falou assim que o médico já tinha desenganado, que já não tinha mais chance mesmo, e aí nem ia tentar arrumar leito pra ele. Só que antes dele descer pra baixo no hospital principal, onde dá a medicação, onde tem o atendimento, faz os exames, ele ficou acho que 2 semanas numa outra parte do hospital tentando achar vaga pra conseguir encaixar ele ali embaixo. Então foi ali que mudou muito, assim, a minha forma de pensamento. Eu não era, assim, também ingrata, né, do jeito que às vezes parece que eu vou passar nesse vídeo aqui. Eu sempre fui muito grata a tudo, sempre passei por bastante dificuldade, sempre enfrentei tudo de frente e sempre agradecendo a Deus. Mas depois daquilo ali, eu vi uma outra forma de gratidão pela vida, porque a gente vai passando por várias coisas. E quanto mais coisa ruim a gente passa e menos a gente aprende, mais coisa ruim a gente vai passar, porque a vida ela vai te ensinando da pior forma possível até você conseguir aprender a ver da melhor forma possível diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Então foi ali que eu comecei a ver, eu falar, poxa, eu tenho tudo, e às vezes a gente não dá valor para coisas mínimas. Para coisas mínimas a gente não dá valor. Então foi ali que eu aprendi, assim, muito mais sobre gratidão, sobre levantar e agradecer mais vezes, porque tem vezes que a gente vai dormir e a gente não agradece a Deus, a gente acorda e não agradece. E isso se tornou, assim, algo que eu faço todos os dias. Então, hoje em dia, eu vejo muito as coisas como um propósito, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, né, o que eu quero fazer. Mudou muito a minha forma de olhar para a vida e para as coisas também. E hoje eu tenho várias metas aqui no ateliê para ser cumpridas, não só no ateliê como na vida pessoal também. Aprendi a dividir muitas coisas, né, do que é bom, do que é ruim, do que pode me afetar, do que não pode, do que eu deixo me afetar, do que eu não deixo. Hoje em dia é difícil alguém conseguir me tirar fora do sério. O nervoso não é uma coisa boa pra gente, pra saúde da gente. E às vezes a gente passa nervoso por uma coisa boba, daqui a pouco já é dor de cabeça, já é isso, já é aquilo, porque o nervoso ele afeta várias outras áreas do corpo, né? Então eu não deixo nada me afetar. Ixi, tal pessoa falou tal coisa. Deixa lá. Tenho mais coisas pra me fazer. Por isso que hoje em dia eu sou mais calma, assim, mais tranquila em relação a certas coisas, né? Eu sou muito do que eu penso. O que eu penso pra mim, se é um pensamento certo, se é digno, se é coisa boa, eu tô passando para outras pessoas também. E de repente que outras pessoas venham me criticar sobre esse pensamento que eu tenho, não tem problema, é a opinião dela. Fica com ela. Se é algo que vai agregar na minha vida, eu até pego pra mim. Agora, se não é algo que vai agregar, é a opinião dela. Não deixo isso me afetar, não deixo entrar na minha vida, não deixo isso me contaminar. E a gente tem que aprender a ser assim, porque hoje em dia a gente vive num mundo onde todo mundo dá a opinião que tem que dar, fala o que tem que falar, às vezes fala sem pensar, às vezes é sem noção nenhuma mesmo. E acontece, gente. Cada um com a sua opinião. Basta você saber ali diferenciar e definir o que você quer pra sua vida e o que você não quer. Né? Hoje a gente está exposto ali a várias coisas, principalmente aqui na rede social, quando você decide criar conteúdo. Muitas meninas me chamaram, me falando que, nossa, como eu me inspirei em você, né? Você me motivou a continuar, motivou a começar, às vezes nem tinha começado ainda, motivou a voltar a gravar conteúdo. E eu falo isso muito pra vocês.
Quando eu recebo um comentário negativo aqui, eu vejo que aquilo ali pode agregar pra mim. Se não pode agregar nada, eu deixo lá sem responder. Se eu puder bloquear, dependendo do comentário, eu bloqueio. Eu já falei isso pra vocês em alguns outros vídeos. E se for coisa boa, eu respondo, né? Se muitas me mandam mensagem, me manda bênçãos, que Deus abençoe a sua vida. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa muito boa. E, gente, eu fico muito feliz com isso, porque realmente é o que eu passo pra vocês, tá bom? Que eu consigo ajudar, eu ajudo. Muita gente me chama. Eu chego na mensagem no tempo que eu consigo receber, né? Ali, se eu não tenho tempo na hora, eu tiro o tempinho ali, a hora pra mim conseguir responder, mas tenha certeza que a hora que eu sentar pra te responder, não vai ser na pressa, não vai ser na correria, eu vou mesmo estar ali te respondendo. E eu tiro isso muito também, porque às vezes as pessoas se sentem melhor, se sentem superior ao outro por conta de alguma coisa assim que tenha, de repente algo melhor, seja lá um carro, um celular, uma casa melhor, e as pessoas já se sentem superior por isso. Gente, isso não é nada. Isso não é nada. Se você não tem saúde, você não tem nada. E de alguma forma, algum momento você vai precisar de alguém. Não tem o que fazer. Seja ali para fazer qualquer coisa. Em algum momento você vai ter que precisar de alguém. Então, né, ser mais humilde, ser mais paciente, tentar entender o próximo, parar de querer julgar, de querer dar muita opinião que seja muito invasiva, que às vezes não é legal. Eu não gosto. Eu não gosto nem de incomodar as pessoas, de pedir ajuda. Eu tento procurar pra mim ver se eu consigo, se eu não encontrar, aí sim, em último caso, eu vou lá pedir, perguntar pra pessoa onde foi que ela fez, como que ela fez, né? Tenta entender o próximo, tenha mais paciência, seja mais compreensivo com as pessoas. Esse é o vídeo, é o que eu quero passar pra vocês, né, aqui no vídeo também, que a gente tá aqui gravando conteúdo, tá sujeito a tudo. Então, claro que eu não tô querendo mudar o pensamento de ninguém, mas igual eu falo pra vocês, enquanto a gente não aprender a ser bom da forma correta, a vida vai tentar te ensinar, vai ficar tentando te ensinar da pior forma possível, até que você veja com outros olhos e aprenda, tá bom? E aí eu vim conversando com vocês nesse vídeo, né, vários assuntos, e começamos ali falando de propósito. O meu propósito era... eu sempre tive muita vontade. É uma coisa bem boba, assim, que pra muitos pode ser boba, né, porque é fácil de conquistar, mas pra mim não foi, e era a vontade de ter um sofá. E ali eu comecei a trabalhar em cima desse propósito, conquistei o sofá. Depois o propósito meu era ter uma TV. Trabalhei até eu conseguir comprar essa TV. E parece até meio bobo falando aqui pra vocês, porque o meu marido ele tem condição de comprar. Porém, eu queria que fosse meu, mérito meu, esforço meu, pra eu olhar e falar, foi eu quem comprei. Eu sempre fui assim. Eu, tipo, não gosto de pedir. Ah, eu quero tal coisa. Na hora, compra. Mas eu não gosto, eu quero o meu. Pra mim sentir o prazer de sentar ali e falar, esse aqui foi meu, esse aqui foi meu esforço, foi meu suor. Depois era comprar um rack. Sempre tive vontade de montar uma sala. Desde quando era pequena, sempre falava pra minha mãe, compra um sofá, compra tal, né? E ela nunca teve condição. Meu pai também não se esforçava muito pra isso, não ligava muito. Então era o que ela ganhava ali, né? Ela vendia também lingerie, e esse negócio de vendedora meu já vem assim de mãe e de pai também, porque ele sempre foi muito rolista, né? Sempre acompanhei ali as vendas e tal, o que falava, o que não falava. Então, assim, já vem muito de família mesmo. Então, conquistei o sofá, conquistei a TV, conquistei o rack, foi um de cada vez, foi difícil, não foi fácil, foi muita venda, foi muita luta, mas conquistei. Conquistei, tá ali, é meu. Sento ali, às vezes olho e falo assim, nossa, o tanto que eu queria, e o tanto que eu valorizo isso. Valorizo demais. Demais, assim, até uma cesta, assim, que vocês estão vendo aqui, eu valorizo. Eu sou muito grata por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus me dá. E sei valorizar tudo que Deus me deu. E eu sempre falo pra vocês, não adianta vocês conquistar e não saber valorizar. Se Deus te deu, você também tem que saber cuidar. Quanto mais você cuida das suas coisas, quanto mais grato você é pelas suas coisas, mais Deus te abençoa. Porque não adianta nada você querer tanta coisa e não ter tempo de cuidar e aproveitar aquilo ali. Deus não se alegra com isso. Então você, além de ser grato e conquistar as coisas, você precisa cuidar das suas coisas. Não adianta você largar jogado, não adianta você largar de qualquer jeito, não adianta você largar na mão dos outros. Se Deus deu na tua mão, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de cuidar. E se você não cuida, uma hora você vai perder. Parece até bobeira eu falando isso aqui pra vocês, mas é realmente assim, tá? Quanto mais você valoriza, mais Deus coloca as coisas na tua mão.
E aí, depois que eu fui conquistando, então sempre eu tive muitos propósitos por aqui, né? Igual eu falei, comprei o sofá, comprei o rack, comprei a TV. Aí a minha vontade era montar o ateliê. Na época eu não tava com muita condição de montar igual eu montei hoje. Pra mim, isso aqui, nossa senhora, é um luxo que eu tenho. Comprei prateleiras de pinos na Shopee, comprei assim, comprei menor. Não tinha uma cadeira nova, mas eu aproveitei uma cadeira do escritório que tinha aqui em casa e comprei alguns itens assim simples de acordo com o que estava ali na minha condição. E aí, igual eu falei pra vocês, quanto mais você valoriza o que Deus coloca na tua mão, mais Deus te dá. E Deus foi me dando, eu fui guardando, sempre fui fazendo investimento. Igual eu falei pra vocês, aprendi a dividir as coisas também. E sempre pagando as minhas contas, gente. Nunca pedi nada pra ninguém, nunca. Ai, eu não consegui, paga pra mim. Ai, eu quero tal coisa, compra pra mim. Não, sempre me esforçando pra conseguir conquistar as minhas coisas. Eu gosto de conquistar as minhas coisas. E eu gosto de apostar em mim mesma, eu gosto de dobrar as minhas metas. E aí fui guardando, fui trabalhando, fui fazendo as coleções. Uma parte do que eu conseguia guardar, eu guardava. Uma parte que era minha, era minha. O que era pra mim gastar era meu, o que não era, era guardado. Mesmo que não tinha ali pra mim, ai, naquele momento eu quero tal coisa pra mim. Vou tirar lá do ateliê. Não, não tirava. Aquilo ali é do ateliê. Então fui guardando, consegui comprar os móveis do ateliê, que foi a mesa e as prateleiras. Não, para mim assim não foi algo barato, porque foi trabalhado, foi trabalho duro. Então comprei, valorizo, cuido e Deus continua abençoando. Então hoje eu posso dizer para vocês que eu cheguei na onde eu queria chegar, que eu estou onde eu queria estar. Porém, eu tenho mais metas a conquistar, tenho mais coisas que eu já inventei. Então, assim, eu vou por uma de cada vez. É um degrau de cada vez. Cada degrau eu falo que tem uma coisa que eu quero conquistar. E aí, quando eu subo nesse degrau, que eu conquisto aquela coisa, eu fico totalmente agradecida, cuido daquilo ali que Deus me deu e continuo subindo os próximos degraus até eu conseguir conquistar. Aí é a hora que você conquistar tudo, igual eu falei pra vocês. Aí é a hora que a gente começa a guardar. Ah, eu quero guardar R$ 1.000, guardei 1.000. Quero guardar 2.000, guardei 2.000, quero guardar agora 3.000. E assim vai sendo, gente. Assim vai sendo porque a gente não perde nada em ser bom. A gente não perde nada em ser grato, em ver coisas boas, em ver oportunidades, né, em coisas boas, em pedir coisas boas, pensar positivo, né, a gente ser uma pessoa boa. Ah, mas como é muito boazinha, sempre se lasca. Esse é o pensamento, gente. Mas todo momento da vida a gente tem alguma dificuldade. Mesmo você sendo bom ou você sendo ruim. Então, se você tem a oportunidade de ser bom, por que você vai ser ruim? É assim que eu penso. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, já ficou bem longo. Eu vou dar sequência aqui na produção. Tem alguns assuntos que eu paro pra conversar e eu não consigo fazer crochê, porque eu fico tão empolgada pra falar e pra passar isso pra vocês que eu não consigo fazer o crochê. Mas é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Aqui sempre tem dicas legais pra vocês. Sempre tem muita coisa que eu venho trazendo, o que eu faço aqui no ateliê, o que eu passo aqui pra vocês é realmente o que eu faço, tá bom? Não invento nada, não fico aqui querendo ganhar visualização e nem à toa, tá? Então é isso. Vou encerrando e até o próximo vídeo.